A técnica que eu vou apresentar agora é uma decupagem de guardanapos em camiseta. Essa é uma técnica muito prática, fácil de fazer e mesmo se você não tem muita habilidade com pintura ou com desenho, o resultado sempre ficará bom, porque você vai encontrar no mercado guardanapos realmente muito bonitos hoje em dia. Eu escolhi um guardanapo que tem estampas de corações e com esse guardanapo você pode fazer 4 camisetas. Cada uma vai ficar com uma estampa diferente, como vocês podem observar. Uma dica interessante, sempre que você for trabalhar com guardanapos, fazendo a decupagem em tecido ou outros materiais, é passar o guardanapo com ferro quente, um pouco pelo lado da frente, um pouco pelo avesso. Isso vai facilitar na hora de retirar as películas que ficam atrás. Também é bom para deixar o guardanapo mais liso, mas bem esticado. Eu vou trabalhar numa camiseta branca, que já foi esticada, na placa de madeira com a cola permanente. Então, a primeira etapa é recortar o guardanapo. Eu vou usar como referência esse tom de rosa um pouco mais forte. Não precisa recortar de uma forma muito precisa. A próxima etapa é retirar as 2 películas que ficam atrás do guardanapo. Veja como elas saem facilmente quando você passa o guardanapo com o ferro. Agora eu vou fixar o guardanapo na camiseta com a cola para decupagem em tecido. É muito importante que você use o produto adequado para fazer esse trabalho. Não é qualquer cola para decupagem que serve. Você deve utilizar a cola para decupagem em tecidos da Corfix. Essa é a cola que eu uso e indico. Inicie espalhando a cola para decupagem em tecido na área em que será fixado o guardanapo. Coloque a cola diretamente no tecido e espalhe com um pincel de cerdas duras, um pincel mais grosso, mais largo. E espalhe uma camada generosa da cola. É importante que você coloque uma boa quantidade para que o guardanapo realmente fique bem fixo na área em que você vai aplicá-lo. Não há nenhum problema se a cola ficar um pouco a mais. Ela ficará incolor e invisível depois de pronto o seu trabalho. Eu vou espalhar um pouquinho mais para ter uma margem aqui de aplicação maior. E na sequência, eu vou colocar o guardanapo nessa região que eu já preparei com a cola. Centralizo bem, mantenho mais ou menos uma distância bem equivalente nas 2 laterais, na parte aqui de baixo da gola. E vou suavemente com a ponta dos dedos alisando o guardanapo, sempre do centro para fora. É importante fazer com bastante cuidado, bastante delicadeza, porque o guardanapo é muito frágil. Agora eu vou aplicar a cola na parte superior, sobre o guardanapo. Uma camada generosa de cola. E agora eu utilizo um pincel de pelos macios. Tá? Não use o mesmo pincel, use um pincel macio para que você não estrague o guardanapo. A camada de cola tem que ser generosa para que o guardanapo fique bem fixo e não saia com as lavagens. Não se esqueça de lavar a camiseta antes de fazer a aplicação. Isso é muito importante para que o guardanapo fixe completamente na camiseta. Terminada a aplicação da cola, você vai aguardar a secagem por algumas horas. 2 ou 3 horas são suficientes. Aqui já está seca a decupagem, a cola, e eu vou começar a pintura com a cor violeta cobalto. Vou colocar numa paleta um pouquinho dessa cor e vou diluir com um pouquinho de água. Tá? Aqui eu vou trabalhar com a tinta um pouco mais diluída, então eu vou misturar a água com a tinta e vou trabalhar com um pincel chato, pincel sintético chato número 12. Eu vou acrescentar alguns elementos de pintura aqui ao lado da decupagem para valorizar mais o meu trabalho. Então, ao lado do guardanapo já aplicado e seco, eu vou fazer pequenos quadrados ou retângulos na cor violeta cobalto, acompanhando o guardanapo, acompanhando o limite do guardanapo. Quando você for fazer uma técnica como essa, escolha uma cor de destaque do guardanapo que você utilizar. Mesmo que você utilize outra estampa, procure uma cor que esteja na estampa do guardanapo e que seja bastante contrastante. Eu optei pelo violeta, que é um tom mais forte
e que no final vai dar um resultado interessante. Eu vou fazer esses quadrados em toda a volta, tá? Como se fosse um quadriculado. Então, eu vou fazendo esses quadradinhos com a cor violeta até completar toda a volta. Se necessário, eu complemento aqui para ficar na mesma altura. Essa primeira etapa da decoração, agora eu vou trabalhar com as tintas relevo. Eu vou fazer um traço assim, contornando aqui a figura, outro traço paralelo. Eu sempre gosto de fazer esses grafismos. Posicione a bisnaga encostando na camiseta e trabalhe mais rápido para que o traço fique mais estreito, para que não fique tão grosso. Tá? Depois de fazer o contorno do guardanapo, faça um contorno externo. Eu vou limpar a pontinha aqui do bico e vou fazer um contorno externo, aqui acompanhando a pintura. Com a mesma tinta, que é o vermelho, da tinta relevo brilhante. Vou fazer o mesmo em todos os lados. Aqui embaixo também. Posso fazer 2 traços, como eu já fiz. Vá virando a gravura de maneira que fique mais confortável para você trabalhar. Tá? O importante é trabalhar como se fosse uma caneta ou um lápis, como a gente faz quando escreve, deslizando mais facilmente. E complemento aqui na parte superior. Agora eu vou continuar trabalhando com o vermelho, fazendo alguns detalhes aqui dentro do guardanapo, em cima do guardanapo. Ele já está seco, a cola já secou, então não tem problema, eu posso aplicar a tinta. Esse relevo vai dar um toque diferente à decupagem, vai valorizar a decupagem, uma vez que ela simplesmente, só a decupagem é um trabalho muito simples, né? Sem nenhuma particularidade. Já a pintura que você faz vai dar um toque bem diferenciado. Vou pegar uma outra cor da tinta relevo, agora é o lilás, e vou fazer mais alguns traços aqui dentro do guardanapo, acompanhando, aí fica à vontade como você preferir. Eu posso fazer algumas bolinhas. São detalhes que no final vão valorizar mais aqui a minha pintura. Eu vou continuar trabalhando com lilás, fazendo aqui uma aplicação simples entre as pinturas. Tudo isso vai dar um efeito diferenciado. Tá? E para completar, vou colocar um pouquinho de brilho, tinta relevo glitter, em algumas partes. Não muito para não exagerar, mas em alguns detalhes eu vou colocar um pouquinho desse brilho do glitter ouro. Algumas bolinhas e depois alguns tracinhos nos corações. Tinta relevo demora 24 horas para secar completamente. E antes desse prazo, a gente não deve retirar a plaquinha de madeira de dentro da camiseta. Então, eu vou aguardar a secagem por 24 horas e depois eu retiro a plaquinha de madeira. E aí está terminada a técnica, bem simples, bem rápida e fica realmente diferente. Valoriza bastante a sua camiseta. Esta é a técnica de decupagem com guardanapo em camisetas. Veja o resultado do trabalho feito em passo a passo e algumas ideias de variações que você pode fazer com outros guardanapos. Veja que interessante esse motivo do gato contornado em formato circular. E mais uma ideia, uma outra estampa sempre decorada com a tinta relevo 3D.